Pastor Gerson, professor Gerson, mais uma vez, hoje, num dia considerado santo, né? Na Sexta-feira Santa, muito guardada pelos nossos irmãos católicos, que Deus venha abençoar. Continuando, querido, com alguns estudos que nós estávamos fazendo, hoje nós vamos trazer um tema muito sugestivo, né? Que fala sobre o que o Tanar, né? O que é o Tanar? Nos revela em Ezequiel 28, do 1 ao 10, versículo por versículo. O que significa Tanar? Tanar significa, querido, o conjunto da Bíblia hebraica, seja Torá, o Neviim e os Ketuvim, tá? Que são a Torá, né? Os livros proféticos e os livros poéticos. Tá? O que nós vamos aprender? Hassatã ou o rei de Tiro? Tá? Vamos aprender hoje que Ezequiel 28 está falando de Hassatã ou está falando dos dois juntos, Hassatã e o rei de Tiro, ou está falando somente do rei de Tiro? Estamos aqui, querido, estou tomando um chimarrão aqui, quero ter essa conversa teológica com você, porque vamos quebrar um pouquinho o gelo, porque a teologia é algo muito, muito glorioso, algo que eu amo, né? E já quero falar aos religiosos, né, que passeiam em minha página, que é triste, é lamentável que eu tenho que falar, porque a maioria dos religiosos, quando eles não conseguem refutar aquilo que está na Bíblia, eles não conseguem encarar a verdade confrontativa de suas razões, quando a verdade ilumina e eles veem que estão numa prisão religiosa, eles se revoltam e muitas vezes se revoltam contra a palavra de Deus e contra aqueles que está lhe revelando, que ele está lhe mostrando o caminho da luz, que ilumina o caminho, né? A luz, que é a palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a penha, né? E que é o fogo que consome toda a resistência humana. Então hoje nós vamos adentrarmos, eu quero usar Ezequiel capítulo 28 e mostrar para você o quanto você foi enganado durante todos esses anos, quando você, em sua doutrina sobre satanologia, viu seus instrutores ensinarem de forma errada, muitos por não conhecerem, mas outros por tendenciosidade, de forma desonesta e covarde, usando os dois textos que são mais usados para comprovar a queda de Satanás, usando Isaías 14, que fala do rei da Babilônia, e usando Ezequiel 28, que é uma profecia contra o rei de Tiro. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos fazer, querido, uma análise exegética, versículo por versículo, tá? Eu quero ver se já tem alguém que já entrou aqui, se tem algum comentário, ainda não temos, que Deus abençoe. Ah, você que entrar aí, pode entrar e fazer os seus comentários de uma forma bíblica, né? Se você tem algum conhecimento bíblico, tá? Versículo 1 diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tá? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Primeiro, porque o verbo, querido, tá? Yaerim, inicia-se com uma conjunção consecutiva para expressar o passado narrativo, indicando uma sequência. Em outras palavras, o autor continua em seu raciocínio argumentando sobre um ser humano e não sobre um ser espiritual, ou seja, Satanás, como muitos querem afirmar de forma desonesta. E eu fico entristecido e fico até mesmo alarmado, como existem igrejas ainda que se dizem ser igrejas sérias, que ainda usam esses capítulos para defender a existência mitológica, querida, que é uma ferramenta da doutrina do medo para enganar os cristãos até os dias de hoje. Tá? Segunda coisa. Porque a fala introdutória, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tem sua primeira apresentação
no capítulo 3, verso 16. E em todas as atestações dessa expressão até o capítulo 28, os assuntos são rebeldia, desobediência e destruição aos seres humanos, e não a seres espirituais como Satanás. Para você ver o quanto que você foi conduzido, teve sua mente condicionada a acreditar na doutrina da existência de Satanás, usando a Bíblia de forma covarde pelos seus instrutores. Tá bom? Vamos para frente. Versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Análise. Primeiro, porque o advérbio cor demonstra o que vem em seguida, e de que esta forma é muito comum no livro do profeta Ezequiel. A arrogância está relacionada à questão de divinização, pois o príncipe faz muita menção de ser Deus. Porém, há o contraste para refutar sua afirmação. Tá? Conceito afirmativo. Eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento. Conceito negativo. Não és Deus. Como se fora o coração de Deus. O que chama atenção no texto é que as formas afirmativas e negativas são contrastadas pelos mesmos termos em hebraico. Ou seja, há duas formas utilizadas no versículo para a expressão Deus, e são elas. El, significado Deus, ou poder, homem poderoso, homens de grau, heróis, anjos, falso Deus e Deus. Como também a palavra Elohim, significado regras, julgar, anjo, deuses, Deus, deusa e Deus. Não houve hesitação do autor em contrastar utilizando as mesmas formas. Você pode ver em Ezequiel 28:2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto que se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Veja o que diz o texto, o escritor está sendo claríssimo, sendo tu o homem e não Deus. Aqui não está falando de Satanás, não está falando. O que as pessoas pegam é o orgulho do homem, pegam a soberba do homem para prefigurar de forma desonesta a personalidade de Ra-Satã, um ser mitológico que não existe. E essa é a forma mais clara de eu acreditar que isso é um mito, que isso é uma criação humana, porque existe uma forçação de texto para que você venha acreditar em algo. Isso é a coisa que mais me revela que isso é uma atitude falsária, querido, das doutrinas reais, genuínas da palavra de Deus, tá? Que nos ensina. Veja o que diz em hebraico. Ben Adam emor ligekit, tzorkor amar Adonai Yehovah, yangava libecha vatomer el aneni moshav, Elohim yasheviti belev yamim, ve'ata Adam velo el, vatiten libecha kalev. Vamos continuar. Síntese. Quando nós analisamos os capítulos antecedentes, o 26 e 27, houve um grande crescimento do império do príncipe de Tiro, e há muitas razões por ele ter afirmado ser Deus, mas também há o conceito nos mesmos para negar sua divindade. Veja as relações de sua afirmativa nos capítulos antecedentes em delimitação de Ezequiel 26 e 27. Após todas as descrições, tanto do conceito afirmativo e negativo, adianta o verbo emor,
no imperativo, em análise dos capítulos anteriores, 26 e 27, somente aqui aparece, justificando assim uma ordem direta para o príncipe e as consequências que virão pelo seu orgulho, estadia, governo, e não Satanás. O que nós vamos aqui são, queridos, condições emocionais, morais e intelectuais no ser humano de forma negativa, que foram corrompidas pela exaltação do seu reinado, pela força que ele conquistou em suas guerras, suas conquistas, que encheu o seu coração de orgulho, e as pessoas pegam o orgulho desse homem para querer prefigurar e introduzir no texto algo que não existe, que é, querido, usar esse texto para afirmar a existência de Ra-Satã. Isso que é uma grande mentira. Tá bom? Vamos para frente. A palavra hebraica para príncipe em Ezequiel, tá? É Linegid, mas infelizmente há uma nota na Massora Parva, registrando a seguinte informação. Ou seja, o termo Linegid é um rapax legomena. O que é um rapax legomena? É uma única expressão em toda a Bíblia. Só existe aqui essa expressão. A palavra ou expressão única do texto bíblico é o rapax legomena. E para todo bom exegeta, fica impossível defender qualquer raciocínio por uma única atestação. Tá? Não se pode criar uma doutrina ou alguma ideologia em cima de um argumento único na Bíblia. Isso é assassinato exegético e é falta de vergonha e honestidade na interpretação bíblica. Tá? Sexto, qual a razão de o príncipe de Tiro se considerar um deus? Faço a relação abaixo para fim da sua compreensão. Tá? Vamos ver por que ele se achava um deus. Vamos ver a relação. Por que ele se achava um deus? Tá? A sua cidade era a mais notável das cidades fenícias. Primeiro. Segundo, era o centro de Tiro que ficava situada uma ilha rochosa. Eles adoravam muitos deuses, inclusive Baal, Merhat e Astarte. O espaço dentro da cidade comportava 40.000 habitantes. Era fértil, bem regada pelo rio Leontes, o Litani. Tinha uma grande provisão para as cidades e os jardins. Tiro era notado pela habilidade de seus artífices e seus produtos fabricados eram famosos por todo o mundo da época. Irão, o rei aumentou e embelezou sua capital. Ah, esse era o rei que foi comparado, querido, a Satanás. Ele uniu as duas ilhas pequenas das quais a cidade fora construída, e assim construiu um templo esplêndido aos deuses Melkarte e Astarte. Não se pode esquecer todo o capítulo 27, querido, que descreve sua potência em comercialização. Ele era um grande centro de comércio. Tá? A expressão, teu coração se elevou, tá? O verbo é associado com a palavra coração, tá? Que é encontrada em Ezequiel 22, 5 e 17, Salmo 131, Provérbios 18, 12, versículo 2, 2 Crônica 26, 16, 32 e 25. Isso relata a causa e o efeito de sua destruição, pois o orgulho na vida dos personagens bíblicos foi o que os conduziu, cada um à sua derrota. A palavra é também analisada na Massora Parva, dizer haver 5 atestações dessa forma, e relata grandes ensinos. Veja, 2 Crônica 26, 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Nós vimos isso na vida de um rei. Esse rei foi Satanás? Não foi. Temos ainda 2 Crônica 32 e 25. Mas não correspondeu Ezequiel ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém, querido.
Tá? Ezequiel 28:17. Elevou o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhem para ti. Gaval Berra, Beyafeieha, Shirata, Harematerra al, Ifiapera al Eretz, Richela retira, Lefine melachim, Natetitiha, Netatitiha, Lera avava. Querido, quem é que corrompeu a sabedoria? Foi Satanás? Quem é que corrompeu sua formosura? Foi Satanás? Não. Foi o rei de Tiro. Foi esse rei, Irão. Salmo 131:1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem as coisas que muito elevadas para mim. Ezequiel 28:2. Porquanto o teu coração se elevou e disseste. Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de reis te pus para que olhem para ti. Pergunta, quando que Satanás ele foi colocado, querido, por terra para que os reis observassem ele? Quando? Quando? Se isso aqui foi algo que aconteceu com o rei de Tiro. Resumo, o que destaca em todas essas passagens é o que está em foco. São seres humanos e não um ser espiritual, mitológico, chamado Ra-Satã. Vamos para a frente. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que te possa esconder de ti. Análise. A expressão que afirma que ele era mais sábio que Daniel, e nenhum segredo poderia ser escondido dele, não passa de um tremendo equívoco pelas razões. Primeiro, a maioria das orações como Riné ocorre em discurso direto e servem para introduzir um fato sobre o que se baseia uma afirmação ou mandamento que o segue. A interjeição, tratando-se de uma partícula deitítica ou demonstrativa, chama a atenção com uma certa ênfase sobre uma pessoa, um objeto, uma ação, servindo assim para apresentar e para identificar. A Masora Prava relata que a expressão atestada por 10 vezes em Ezequiel 3:8, 7:10, 15, capítulo 15, 4 e 5, 16, 44, 49, 22:6, 28:3, 31:3, 39:8, no início dos versículos do livro de Ezequiel. E pode ser verificado que todas as ocorrências no início dos versículos vêm tratando de julgamento e juízes a seres humanos e não a seres espirituais. A palavra hebraica para sábio, rakam, é atestada em todo o livro de Ezequiel. Todavia, aqui, a sua conotação está relacionada à questão humana e não abstrata, pois é relacionada a uma questão de comparação. Há problemas pela Masora Prava concernente ao nome Daniel, que é, ou seja, é proposta a forma Danel. Tá? Porém, os idiomas arcaicos, como o garico, relata a forma de Nil, ou de Nilu, como também o acadiano, a forma de Nulo. E os mesmos fazem menção de uma pessoa famosa antigamente. Tá? O mito, né, de um grande líder, de um grande juiz que houve na antiguidade. Ezequiel 14, 20, 28 e 3, a palavra é aplicada também a um nome de um anjo. 1 Enoque 6 e 7, 69 e 2. Portanto, não se deve confundir o nome com o profeta Daniel, cuja tradição atribui o primeiro livro dos profetas menores. Além disso, a Masora Prava relata que a expressão é um querer, mas existe 3 atestações no livro de Ezequiel com uma escrita defectiva, mas com o mesmo significado. Em síntese temos Daniel ou Danel ou Daniel. Tá? Outro problema, a expressão nenhum segredo, que na Bíblia Estudo Garteixa temos como Kol Satum, a expressão nenhum segredo não é atestada em nenhum outro lugar no Antigo Testamento, pelo que é proposto pelo
pelo Antigo Testamento. Todavia, a expressão da Septuaginta, sábio, é atestada no contexto do capítulo 27, versículo 8 e 9. Em si, um termo sábio é melhor para estar no texto devidamente ao contexto, e não a expressão nenhum segredo. Se for aceito o conceito que nenhum segredo pode ser ocultado perante um ser humano ou um ser angelical, Satanás, dessa forma temos que concordar que ambos possuem onisciência. E se possuem onisciência, querido, isso é um atributo único de Deus, para você ver como aqui, querido, não está falando, querido, de uma forma de onisciência, porque Satanás não é onisciente e nem um ser humano. Tá? Qual é a impossível ser aplicada a seres humanos ou qualquer outro gênero? Pois a onisciência, querido, por favor, é atributo natural exclusivamente atribuído à divindade. Deus e não às criaturas. Um conceito que os copistas não atribuíram aos seres humanos. Tá bom? Outra expressão. Esconder de ti. Amok mimerha. Não é atestada na Bíblia de Estudo Gartência. E sim, em outras versões. Em síntese, o termo hebraico propõe a expressão amamurka. Tá? Seu significado é te supera, te escurece e te cobre, o qual a Septuaginta aceitou enquanto o Serítico e o Targum preferiram alterá-la. A expressão te supera é mais fácil de conotá-la como a palavra sábio, do versículo 2, pois inserida tem nenhum sábio te supera. Seria essa o entendimento mais apropriado para o texto a qual estamos declarando. Portanto, o conceito do seríaco é do Targum, acaba dando margem para a divinização. Para este fim, a forma tida como original é a que foi inserida pelo o Antigo Testamento. Desta forma, fica claro que nenhum ser humano ou ser espiritual seja irredutível. Tá? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Onde é que Satanás, querido, ele se interessa por ouro? Onde que Satanás se interessa por prata? Não é por tesouros, querido? Isso é brincadeira, isso aqui. É brincadeira, querido, o que fazem com a sua fé. Análise. Por observação das Escrituras, nenhum ser angelical, Satanás, por mais sábio que fora, realizou algum trabalho em comércio, negociando ouro, prata ou qualquer outra coisa para se tornar um mercador e, por fim, ter mesmo um local onde colocá-lo. Mas detalharei algumas importâncias do versículo para testar o mito de Satanás aqui proposto por esses covardes interpretadores, covardes das Escrituras e desonestos com a sua vida. A palavra sabedoria e entendimento são algumas das verdades centrais de Ezequiel 28, o qual está em harmonia com os capítulos antecedentes. As duas qualidades foram causas para adquirir riquezas. As riquezas adquiridas pelo príncipe podem ser vistas no capítulo 27. Veja, negocia com os povos em muitas ilhas, versículo 3. Faias e cedros, versículo 5. Carvalho e marfim, versículo 6. Linho fino, bordado e púrpura, versículo 7. Prata, ferro, estanho e chumbo negociavam as tuas feiras, capítulo 27, versículo 12. Objetos de bronze, versículo 13. Cavalos, cavaleiros e mulos, versículo 14. Dentes de marfim e pau de ébano, versículo 15. Esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata, versículo de número 16. Esmeralda, púrpura, obra, isso aqui nós já falamos. Trigo de minite, paneg, mel, azeite, bálsamo, versículo 17. Vinho de Elbon, elã branca, versículo 18. Ferro, trabalhado, cássia, cálamo, aromático, vinho, versículo 19. Panos preciosos, versículo 20. Cordeiros, carneiros, bode, versículo 21. Finos aromas, pedras preciosas e ouro, versículo de número 22. Este era o comércio do rei de Tiro. E não Satanás, querido. Como lhe enganaram?
como lhe cometer o querido crime de 171 exegético na sua vida. Engano, para te manipular e te levar a crer num ser mitológico chamado Satanás, que significa um conceito, que significa adversário, opositor somente. Versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Por análise, é dito que o orgulho entrou por causa do faturamento, e não há nenhuma atestação, como também em nenhum outro lugar, anjos de Satanás negociando valores monetários. Procurarei detalhar mais alguns aspectos deste versículo como prova do mito de Satanás. Veja bem, querido, o faturamento, tá? O montante monetário de riquezas desse rei fez com que ele se achasse um Deus, tá? Um Deus intocável, todo-poderoso. Tá? E naquela época um homem se tornar Deus, querido, era bem fácil. Tá? Não era tão difícil como hoje, né? Mas naquela época era bem fácil. Tá bom? Era só o cara ter poder e dinheiro que já se auto-intitulava um Deus. Tá bom? É patente de se observar que o autor procura enfatizar a sabedoria de Tiro no comércio, que está totalmente em completa harmonia com o capítulo 27. Então nós temos o capítulo 26, 27, 28, que no seu contexto faz você entender que esse ser era o rei de Tiro. A expressão do teu comércio, tá? Birku Latcha, o Latcha, é a luz do capítulo, tá? Birku Latcha, tá? É luz do capítulo 27, onde demonstra claramente sua comercialização. Fica impossível ter um ser espiritual, Satanás, dentro de uma embarcação, negociando com seres humanos. Isso é um grande absurdo. É um grande absurdo. Por favor, exegéticas, desonestos, interpretadores das Escrituras, igrejas que se dizem igrejas renomadas, façam uma reforma na sua teologia sobre satanologia. Por favor, parem de usar esses versículos mentirosamente para enganar os seus membros da igreja. Por favor, porque um dia havemos de prestar conta. Explica-se por escritas arcaicas que a palavra aumentar é a forma semítica ocidental de um termo bastante comum, o qual é cognato do ugarítico, tá? E do acadiano rabu. A raiz aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento. Só no tronco refil, tá? Só no tronco refil ocorre 155 vezes. O sentido padrão é mais comum é de multiplicar. Portanto, só se multiplica do que existe. E quem é sábio em multiplicar, tá? Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Queria saber quando foi que Deus deu um coração no sentido literal aos anjos, ou a Satanás, como eles caíram por dinheiro. E também como queria ser Deus se não eram eternos, e como puderam se corromper se o verdadeiro Deus não se corrompe. Procurarei detalhar mais alguns aspectos desses versículos como prova da mitológica existência de Satanás. É justamente nesse versículo que se encontra o clímax. Observe o clímax que também nos capítulos anteriores, em 26:2, 27 e 25, deste versículo 1. Ou seja, aqui que o autor conclui e chama a atenção o que é e virá. O clímax apresentado pela seguinte expressão em hebraico, Laken Kor Amar, traduzido por, portanto, assim diz, conclui o primeiro argumento. E novamente aparece a presunção, conforme o versículo número 2. Pode ser visto que as palavras mais enfatizadas desta período são sábio, segredo, esconder. Sabedoria, entendimento, no versículo 3, sábio, segredo, esconder. Versículo 4, sabedoria, entendimento e riqueza. Versículo 5, sabedoria, comércio, riqueza
e orgulho. Versículo 6, orgulho. Observa que as palavras enfatizadas estão de acordo com a regra contextual dos capítulos antecedentes e pode ter a seguinte conclusão. O que levaram o príncipe a afirmar ser Deus foi devido à sua grande sabedoria na comercialização, onde gerou riquezas e, por fim, o seu orgulho, que o levou a ser abatido por Deus. É fato comprovado pela nota da Massora Parva que a expressão Leken Kor Amar é atestada por 2 vezes com estes sinais de cantilações, Jeremias 25:8, 32 e 28, e que a forma que o autor introduz está relacionada com o juízo, pois as duas atestações que há na mesma expressão relatam a mesma conotação e, por fim, fica impossível se relacionar a um ser espiritual. Por favor, queridos, largue essa covardia, essa teimosia, essa exegese ultrapassada de que Ezequiel 28 está falando de Satanás. Por favor. Por favor. A sua presunção de se comparar com o coração de Deus e por razões de crescimento de seu império, ele se tornou um soberano, onde todas suas palavras e desejos eram obedecidos, longe de ser o eterno, como um ser humano, quanto mais um ser espiritual chamado Satanás. Por isso, versículo 7, por isso eis que te trarei sobre ti estrangeiro, e os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e marcharão a teu esplendor. Como pode um anjo, Satanás, ser ferido por espadas e ser um espírito? Como? Como que Deus ia trazer exércitos para ferir Satanás a espada? Como um espírito pode ser ferido a espada? Então vontade de rir, né? Logo, deveria escapar com sua velocidade e não ser pego por uma grande multidão. O objetivo é detalhar mais de alguns aspectos deste versículo como prova da mitológica doutrina de Satanás. O autor inicia o versículo relatando a sentença negativa por um advérbio e interjeição, conforme o versículo 3, ou seja, o que era a qualidade do príncipe no início agora é a causa de sua destruição. Portanto, o que resta é apenas informar os conceitos negativos. Estrangeiros, terríveis, desembainharão as espadas contra a formosura da tua sabedoria e marcharão o teu esplendor. O verbo trarei, mebi, na Bíblia Estudo Gartense, é atestado por 2.570 vezes. No texto de Ezequiel e em preferência ao versículo, conota o anúncio de ameaça e promessa de destruição. Logo, não pode ser um ser espiritual. Senão, teria que informar que o mesmo não existe mais. Então, se em Ezequiel 28, esse ser é Satanás, então ele não existe mais. Porque aqui ele foi destruído. O rei de Tiro foi destruído. E agora, exegetas, covardes e mentirosos? Sai dessa! Mas talvez alguns poderiam argumentar que não é a sua pessoa e sim seu poder. Piorou, o seu poder foi minimizado, o que dizer de textos aludindo à sua atuação. Para aguçar este raciocínio, relato que o verbo atestado na Estudo Gartense traz sua forma no refil, sendo este forma verbal que expressa uma ação ativa causativa. Portanto, é impossível ver Satanás relatado nesses versículos. Não, pastor, nós temos que ver de forma figurada. Querido, o profeta aqui não está profetizando para um ser metafísico. Zé Felipe, ele está profetizando para um ser físico e não um ser espiritual. Qualquer interpretação além disso é inferência no texto para ter motivos para defender a individual interpretação da Escritura, que não pode ser realizada, pois é um pecado contra as verdades das Escrituras. E é uma desonestidade para com quem
Estuda e lê as Escrituras. Tenho pena de você, que até hoje acreditou nessa balela, nessa mentira, nessa covarde exegese, nessa covarde interpretação tendenciosa, religiosa, política, para te manter sob a doutrina do medo e, através do medo, te manipular e fazer comércio da sua fé. Hoje nós estamos numa pandemia de Covid-19. Cadê os expulsadores de demônios? Cadê aqueles que são endeusados pelo povo evangélico, que expulsa demônios? Por que não expulsa esse espírito de enfermidade chamado Covid-19? Aonde que estão? Aonde que estão os pastores visitando as UTIs e repreendendo esse espírito e curando mais do que esse remédio que o Bolsonaro mostrou? Ah, cadê? Ah, acorda, cristão. Não seja uma pessoa que vive manipulada pela massa. Tenha uma fé racional, verdadeira, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos para frente. A expressão, os mais terríveis dentre as nações. Arecer Goim demonstra de uma forma clara que o príncipe de Tiro não era mais terrível, quanto mais um ser espiritual como pode ser Satanás, ser terrível se há maiores do que ele. Não esquecendo que a expressão terrível dentre as nações é atestado por 20 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, se Satanás é tão grande como vocês assim acreditam, que ele pode medir forças com Deus, que ele tem um exército que trabalha contra Deus, então havia, querido, reis daquelas nações que eram maior que Satanás. Ou não é o que está escrito? Meu Deus. E Ezequiel emprega 4 vezes a expressão Arecer Goim como sendo os impiedosos das nações. Literalmente. Ezequiel 28:7, 30:11, 31:12, 32:12, cuja expressão e as atestações não estão relacionadas a seres espirituais exercendo ação a seres espirituais, mas sim seres humanos agindo com ações contra outro ser humano. Versículo 9. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te transpassa. Onde está escrito que anjos e Satanás são Deus e ao mesmo tempo podem ser mortos por pessoas? Quando foi que um anjo Satanás morreu na mão dos seres humanos? Veja mais alguns detalhes deste versículo como prova da mitologia de Satanás, aqui em Ezequiel 28, usado de maneira covarde por religiosos que têm uma exegese, uma interpretação tendenciosa, engessada em suas próprias doutrinas, por que não dizer, querido, malignas, que procede da má intenção do ser humano. Não pode haver o conceito de ser Satanás, porque o próprio autor afirma que ele é homem. Isso não passa de sua presunção e orgulho. Versículo 10. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Como os anjos e Satanás, em sua sapiência, pode ser morto por pessoas estranhas. Afinal, eles não nos conhecem? Destaque para mais alguns aspectos desse versículo como prova do mito de Satanás. Primeiro, dentre tudo o que for apresentado, segue esta análise como o seguinte esboço. Encargo confiado ao mensageiro. Acusação, fundamentação. Desenvolvimento da acusação. Fórmula da mensagem. Leron Kor Amar. Lahen Reni, no versículo 7. Anúncio do juízo. Isto é, intervenção de Deus. Anúncio do juízo, isso é consequência. Assinatura da conclusão. Versículo 10. Diz o Senhor Deus. Conclusão. Por todos os meios o autor está em único raciocínio. Isto é, relatar o juízo sobre Tiro e não Satanás. Que Deus abençoe a todos. Vamos ver quem entrou aqui. Que Deus possa abençoar você de uma forma gloriosa. Em nome de Yeshua, Hamashia, Hamaleh. Estamos aqui, querido, tomando um chimarrãozinho e compartilhando com você a palavra de Deus.
Querido, Ezequiel 28, a partir de hoje, sobre todos esses argumentos, você fica neutralizado, você fica impedido pelas Escrituras, não por mim, porque eu sou somente o mensageiro, de você usar esse texto para fundamentar a queda, como também usar Isaías 14 para fundamentar a queda, querido, de Satanás e seus anjos, que é inexistente nas Escrituras quando você estuda de uma forma sincera, verdadeira, usando o original hebraico, usando os conceitos hebraicos, usando, querida, a racionalidade, usando a inteligência e não sendo, querido, manipulação de massa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua, Hamashia, Hamalé, Hamalehim.